Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre a ética kantiana. Eu sou a professora Suza e essa é a sua aula de filosofia. A ideia hoje é pensar então e nos aprofundar um pouco mais na ética kantiana. Vamos entender esse autor que é considerado um dos mais importantes dentro da história da filosofia. Vamos lá? Apresentando aqui então os objetivos da aula de hoje. Relacionar a ética deontológica de Kant, ou seja, a ética do dever, a dilemas morais observados na história. E entender também o argumento da necessidade de Deus, da liberdade e da imortalidade da alma para a razão prática kantiana. Então, a ideia aí é a gente tentar relacionar Kant aos conflitos, aos dilemas morais observados na história e também aprofundar um pouco mais essa reflexão, compreendendo a necessidade da crença em Deus, da ideia de liberdade e de imortalidade da alma. Em sua opinião, nossas ações devem ser determinadas pela razão ou há um princípio melhor para a orientação das nossas condutas? Vamos lembrar da ética cristã, a ética protestante, a ética lá do período medieval. Essa ética tinha como princípio das nossas condutas a crença em Deus e as orientações dadas pela Igreja. Já a ética kantiana é uma ética que tem como priorização a ideia de razão, né? Então, não mais o teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, mas agora o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, a razão humana, a capacidade racional do homem como única e possível orientação para as nossas condutas. Vamos conhecer um exemplo aqui de um militante pelos direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos. Ele é Martin Luther King. Você conhece essa figura? Martin Luther King viveu entre 1929 e 1968. Foi um pastor batista e ativista político estadunidense. O homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964, quando ele tinha apenas 35 anos. Ficou conhecido como uma das figuras mais importantes do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E vocês devem estar se perguntando, tá, professora, mas a aula não é ética kantiana? O que tem a ver com Martin Luther King? Tem muita coisa a ver e vocês vão entender melhor por quê. Então, Luther King, ele se envolveu na luta pelo fim contra a segregação racial que ocorria nos Estados Unidos. Mas você sabe o que é isso? Segregação racial consiste na separação de pessoas em um mesmo espaço público de convivência por meio de leis cujo critério é a raça. Isto é, uma concepção ideológica de raça sustentada frequentemente por teorias científicas duvidosas e preconceitos culturais. Há muitos filmes que retratam essa situação de segregação racial que pela qual enfrentaram os negros lá nos Estados Unidos, né? E um que eu deixo aqui como sugestão para vocês é o filme Histórias Cruzadas. Então, nesse filme, a gente consegue perceber muito bem a dinâmica da segregação, né? O fato de que as mulheres negras serviam nos Estados Unidos para cuidar dos filhos das famílias brancas, porém não podiam usar o banheiro da mesma casa, né? Então isso demonstra muito bem essa segregação e todos os conflitos, as dificuldades pelas quais passaram a população negra nos Estados Unidos, época em que o Martin Luther King estava se envolvendo com essa situação e com a superação dessa segregação. E o Luther King diz o seguinte sobre esse contexto: é nosso dever moral desobedecer a uma lei injusta. Vejam, ele está usando aí alguns termos que aparecem na filosofia kantiana.
a noção de dever, a questão da moralidade, o compromisso que se coloca em nossa ação, né? Então, essa questão da lei, será que todas as leis podem ser válidas universalmente ou algumas? É necessário a gente rever, repensar os nossos padrões de moralidade. Luther King está falando sobre isso. Precisamos nos lembrar, então, que a ética kantiana é uma ética deontológica, ou seja, é uma ética do dever. Kant está pensando o dever como princípio racional para as condutas humanas. O comportamento humano deve ser orientado por esse compromisso em assumir racionalmente um dever, né? Então, entender que as nossas ações, elas geram consequências no mundo e que precisamos nos orientar em obedecer ao dever que a nossa razão nos coloca. Vamos fazer uma atividade para pensar melhor essa relação entre Luther King e o Kant. A ética kantiana é uma ética do dever. Isso significa que o dever, e nada além dele, deve ser o guia das nossas ações. Martin Luther King, militante pelos direitos civis dos negros num período de forte segregação racial, defende que contrapor-se às injustiças de seu tempo era o seu dever moral. Escreva uma breve reflexão relacionando a fala de Luther King e a moral kantiana. Então agora eu quero que você se esforce aí em pensar e relacionar Luther King, esse militante tão importante nos Estados Unidos e para o mundo todo, e Kant, né, a moral kantiana. Quando Luther King diz, é nosso dever moral desobedecer a uma lei injusta, em que sentido podemos relacionar isso ao pensamento kantiano? Pense um pouquinho aí, responda no seu caderno, já retornamos para continuar essa reflexão.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Pensaram nessa relação entre Kant e Luther King? Nossa, parece difícil, parece que é muito distante, mas na verdade não é tão distante assim não. Vejam só a sugestão que eu vou deixar aqui para vocês, né? Então, militante dos direitos civis dos negros, Luther King, defendia a existência de uma responsabilidade moral de contestar leis injustas. Para ele, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele, fala do Luther King. Neste sentido, suas concepções se aproximavam da moral kantiana, de acordo com a qual a lei moral pode se expressar no imperativo categórico: age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer como princípio de uma lei universal. Esse é o imperativo categórico kantiano, a ideia de que todas as vezes em que vamos agir, devemos pensar: e se todas as pessoas agissem como eu estou agindo nesse exato momento, né? E se a minha ação fosse uma regra, uma lei válida universalmente? Será que as coisas dariam certo? Será que o mundo ficaria bem? Né? Então é sobre isso que o Kant fala. E assumindo esse imperativo categórico, Luther King diz: é nosso dever moral desobedecer a uma lei injusta, porque uma lei injusta, ela não pode ser reproduzida universalmente, certo? Vamos continuar aqui então agora para entender o conceito de razão prática dentro da teoria kantiana. Então, como razão prática, compreendemos a ideia de que o ser humano não é investigado apenas como um sujeito do conhecimento. Quando investigamos o ser humano como sujeito do conhecimento, estamos pensando na questão da razão teórica, né? O que podemos conhecer, quais são os limites do nosso conhecimento. Mas devemos investigar o ser humano também como agente livre e racional. Então, utilizando a nossa razão no nosso dia a dia, nas questões mais cotidianas, mais práticas. Kant vai pensar sobre essa razão prática em 3 obras distintas. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, um texto de 1785, Crítica da Razão Prática, de 88, Metafísica dos Costumes, de 1797, tá? E nessas obras, ele chega à conclusão de que, então, a razão prática é onde reside, é onde está a moralidade, é o campo onde se constroem as nossas escolhas, tá? E como razão teórica, somos limitados, né, por nossa estrutura cognitiva, não podemos conhecer tudo. Então, enquanto a nossa razão teórica, a nossa possibilidade de conhecimento, ela é limitada, nós não podemos conhecer todas as coisas, as nossas ações, elas são livres, né? Então, nós somos sujeitos livres que podemos escolher como agir, que podemos orientar racionalmente as nossas ações ou mesmo esperar que alguns tutores nos digam como agir. A razão prática está ligada a uma ética, né? Essa ética que é considerada dentro da teoria kantiana como estritamente racional e universal, né? Então, temos a possibilidade de escolher e de nos orientar pensando as consequências das nossas ações, pensando em ter benefícios com isso, o que o Kant vai chamar de imperativo hipotético, mas pensando também apenas em cumprir o nosso dever moral, o nosso dever racional de ação. A ética kantiana não está restrita a preceitos de caráter pessoal ou subjetivos e não se refere a hábitos e práticas culturais ou sociais, certo? Então ela é deslocada daquilo que nos impõe a fazer, a seguir, a realizar. Logo, é uma ética que vai além das imposições sociais e culturais. É uma ética que se refere ao caráter racional do ser humano. Essa razão que se constrói sozinha, sem a necessidade da orientação de mais ninguém. É o que o Kant vai chamar de autonomia.
Vamos aqui à questão 2 para ver se vocês estão compreendendo esse nosso aprofundamento até aqui. Qual é o princípio básico da ética kantiana? Em sua opinião, as pessoas costumam se guiar por este princípio? Justifique a sua resposta. Então, quero que você pense lá naquele elemento que é central na definição das nossas ações de acordo com Kant. Somos sujeitos racionais, logo conseguimos obedecer a esse princípio. Que princípio é esse? Pense, diga se você acredita que as pessoas se orientam por esse princípio ou não, naquilo que você observa da sua realidade. Já retornamos com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Lembraram então qual é esse princípio básico, esse princípio necessário, universal, que deve guiar e orientar as nossas condutas, as nossas ações? Vamos aqui então para a nossa sugestão de resposta. O princípio básico da ética kantiana é o princípio do dever. Por isso, essa ética é conhecida como ética deontológica ou prescritiva. De acordo com o filósofo, a nossa razão nos coloca certos imperativos que devemos obedecer. Há pessoas que se orientam por este princípio, refletindo sobre as suas ações e sobre o que poderia ser reproduzido universalmente. Outros preferem se deixar orientar por tutores, pelas regras sociais, por ordens dadas em relações heterônomas, ou seja, quando conduzidos por outras pessoas, né? Aí temos que nos lembrar do conceito de autonomia. Autonomia é a capacidade de nos dar as nossas próprias regras, as nossas próprias leis.
No entanto, a autonomia, ela só acontece quando nós vamos desenvolvendo essa capacidade de obedecer ao dever que a nossa razão nos coloca. Quando nós não temos ainda essa capacidade, aí as nossas ações são orientadas por heteronomia, ou seja, algum tutor externo precisa me dizer como agir, o que fazer, certo? Agora vamos pensar alguns pressupostos da razão prática. Então, Kant, ele elabora toda a sua teoria, a sua ética do dever, né? E ele vai pensar alguns pressupostos, algumas condições necessárias para que se compreenda o sujeito e a sua possibilidade de agir no mundo, né? A razão prática colocada em questão. O primeiro pressuposto é o pressuposto da necessidade da crença em Deus. De acordo com Kant, a razão prática pressupõe a crença em Deus, pois Deus é o que possibilita o supremo bem e a recompensa da virtude com a felicidade, certo? Então, agimos bem, nos orientamos pelo dever e isso deve nos encaminhar para uma situação de maior felicidade. Logo, é um pressuposto racional a ideia e a crença na existência de Deus que vai me permitir essa situação de mais felicidade. Ele diz o seguinte: é absolutamente necessário persuadir-se da existência de Deus, mas não é necessário demonstrar que Deus existe. Por que não é necessário demonstrar que Deus existe? Porque na razão teórica, o nosso conhecimento é limitado, nosso entendimento tem limites, nós não podemos conhecer tudo. A ideia de Deus, por exemplo, ela depende da crença, nós não podemos explicar Deus, mas devemos acreditar nele para orientar a nossa razão prática, tá? Mais um pressuposto importante aí para o Kant é o pressuposto da imortalidade da alma. Para Kant, essa ideia é necessária, já que neste mundo virtude e felicidade não coincidem. Muitas vezes precisamos abrir mão dos nossos desejos, daquilo que temos vontade de realizar para obedecer ao dever. Então, isso é o caráter virtuoso de uma pessoa, quando ela consegue abrir mão dos seus impulsos, das suas vontades e obedecer ao dever racional, ao imperativo categórico da razão. Por isso é necessário pensar a imortalidade da alma e a ideia de que teremos a felicidade, alcançaremos, afinal, a felicidade. E além disso também a ideia de que somos livres. A liberdade, algo muito importante para o Kant. Ele diz que a liberdade é um pressuposto do imperativo categórico, uma vez que o dever supõe o poder fazer algo, independentemente de nossas inclinações e de nossos desejos. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas, né? Então, Kant já fala sobre essa importância do desenvolvimento moral, desenvolvimento da autonomia e a capacidade da gente, por liberdade, entender a importância da obediência ao imperativo categórico do dever racional colocado sobre nós, certo? Vamos agora então para a revisão da aula de hoje. Quantas coisas, né? Olha como a gente consegue se aprofundar num pensamento. Então hoje entendemos que a ética do dever kantiana nos possibilita pensar sobre muitas posturas e posicionamentos observados na história, como a postura de Martin Luther King e sua luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A ideia de que não podemos continuar obedecendo a leis injustas, né? Já que isso não pode ser universalizado. Compreendemos que a ética kantiana parte de pressupostos como a crença em Deus, a defesa da liberdade e também da imortalidade da alma. Muito legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado de todo esse aprofundamento na ética kantiana e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!